sem retirar o garoto. Eu quis ter notícias de Peter, mas não foi preciso. Ao passar pela sala das enfermeiras soube, por um telefonema recebido do outro hospital, que ele havia morrido alguns minutos antes. A senhora Kubler-Ross resume assim suas observações. Durante todos os anos de minhas pesquisas, da Califórnia à Austrália, junto a crianças brancas e negras, aborígenes, esquimós, sul-americanas, americanas, líbias, sempre constatei que quando falavam de alguém que as esperava, tratava-se de alguém que havia falecido antes, mesmo que minutos antes. Entretanto, nenhuma delas havia sido informada a respeito desta morte recente. Coincidência? Nenhum especialista, nenhum estatístico, conseguirá convencer-me de que isto ocorreu por falta de oxigênio como afirmam alguns colegas, ou por outros motivos racionais e cientificamente explicáveis. Mas, evidentemente, tais fenômenos não datam de hoje. Não estão ligados a qualquer aparelhagem ou a qualquer método médico recente. Eles são reconhecidos há muito tempo e poderiam, por si só, dar-nos a prova de nossa sobrevivência após a morte. Já no início de nosso século, por exemplo, o grande pesquisador italiano, Ernesto Bolzano, dedicava-lhes uma centena de páginas em sua obra. No capítulo intitulado Aparições de defuntos no leito de morte, relata não menos que 55 casos cuidadosamente divididos por tipos. Casos em que as aparições dos falecidos foram percebidas unicamente pelos moribundos que sabiam da ocorrência das mortes. Casos nos quais as aparições de defuntos são ainda percebidas unicamente pelos doentes que ignoravam, entretanto, as referidas mortes. Casos nos quais outras pessoas, juntamente com o agonizante, percebem o mesmo fantasma de defunto. Bolzano distingue, assim, 6 categorias de casos. Sabe-se até, há algum tempo, que estas visões de falecidos no momento da morte acontecem em todos os países, qualquer que seja a raça, a cultura ou a religião do moribundo. Os doutores Carlis Oziz e Erlendur Araldson realizaram uma dupla pesquisa, nos Estados Unidos e na Índia, sobre estas famosas EFM experiências nas fronteiras da morte, onde constata-se que o fenômeno parece ser universal. O trabalho relaciona mais de 1000 casos e é acompanhado de quadros estatísticos detalhados. Tais quadros mostram-nos que estas visões são mais frequentes em moribundos que atingiram um elevado nível de instrução. Os indianos têm tendência a ver chegar até eles personagens falecidos com menos frequência que os americanos, o que se poderia explicar, talvez, por uma certa inibição do indiano em relação à mulher. Os homens, na Índia, ao morrer, têm menos visões de falecidos, em geral, que as mulheres. Isto parece confirmar a explicação anterior. 2. O encontro de um ser de luz. Um outro episódio, apesar de muito importante, foi pouco observado, mesmo pelos grandes pioneiros deste tipo de pesquisa. Ernesto Bolzano não o menciona em sua lista dos 12 pontos fundamentais encontrados na quase totalidade dos casos. Talvez porque, por um lado, este encontro não se diferencia muito claramente do outro tipo de encontro citado anteriormente. Assim, por exemplo, ocorre na narrativa de um soldado morto durante a última guerra na Líbia, e cuja mensagem, como muitas outras, foi recebida por escrita automática pela viúva e pela filha do coronel Gascoigne. Este soldado encontra-se com outros falecidos no campo de batalha, mas observa, de repente, que outra pessoa juntara-se a eles. O desconhecido não usava farda e durante alguns segundos perguntei a mim mesmo como um civil havia conseguido chegar ali. Ele assemelhava-se a um árabe. Quando virou-se para mim e olhou-me, senti estar sendo recriado por ele. Ajoelhei-me e murmurei: o Cristo. Com todo o respeito de uma criança. Cristo não, mas um de seus mensageiros, disse o homem em frente ao qual eu estava prostrado. Ele quer você, disse-me ele.
Ele me queria, mas para quê? Perguntei com uma voz entrecortada. Ele ergueu seu olhar para os outros, mas eu nada vi além de uma gloriosa luz. Ela enchia minha cabeça e, queimando algo em mim, retinha-me naquele lugar. Depois, sua voz fez-se novamente ouvir. Por seu sacrifício, você atingiu o ápice da força. Depois, não me lembro de mais nada. Já foi visto que os moribundos nem sempre são recebidos, no além, no primeiro instante, por seus familiares. Sobretudo em casos de guerra ou acidente. A narrativa que acabamos de ler começa um pouco com a história do marinheiro morto que vinha auxiliar os outros quando os mesmos naufragavam. Aqui, este soldado da Líbia nota, primeiramente, apenas um desconhecido. Sua única surpresa foi: o desconhecido não usava farda. Mas, em seguida, a narrativa evolui quando o desconhecido olha-o, sente estar sendo recriado por ele. A expressão é muito bonita, mas extremamente forte, e compreendamos que tal impressão possa ter feito o soldado pensar em Cristo. Mas era apenas um de seus mensageiros. Não devemos esquecer que a palavra grega angelos, de onde tiramos a palavra anjo, não significa nada mais que mensageiro. A menção feita à luz vem um pouco depois, como se a mesma houvesse aparecido apenas em uma terceira etapa, e sem emanar diretamente do mensageiro. Ozias e Haraldson mencionam, também, este encontro com uma figura religiosa para retomar a expressão que utilizam, no relatório da dupla pesquisa realizada nos Estados Unidos e na Índia. A identificação da figura religiosa também representou um problema junto aos adultos. Com efeito, um grande número de pacientes viram um homem, vestido de branco, e com uma auréola de luz, que lhes provocou tranquilidade e serenidade inexplicáveis e no qual pensam ter reconhecido, segundo os casos, um anjo, Jesus, Deus, ou, entre os hindus, Krishna, Shiva e Deva. Em raríssimos casos, em compensação, os pacientes não se preocuparam em identificar a figura religiosa que lhes apareceu. Encontraremos, assim, um grande número de testemunhos sobre esta luz nas duas obras do Dr. Modi. Luz inicialmente fraca cujo brilho aumentou muito rapidamente até tornar-se supraterrestre, sem, no entanto, ofuscar. Mas, sobretudo, nenhum único de meus entrevistados, continua o Dr. Modi, expressou a menor dúvida quanto ao fato de que se tratasse de um ser de luz. E, o que é mais interessante, este ser é sempre uma pessoa, com personalidade claramente definida. O calor e o amor que emanam deste ser, em relação ao moribundo, ultrapassam de longe qualquer possibilidade de expressão. As mesmas expressões voltam sem cessar. Imagine uma luz feita de total compreensão e de perfeito amor. O amor que emanava da luz é inimaginável, indescritível. A bem da verdade, o leitor já terá percebido que há, em todas estas experiências, sempre alguma coisa em comum e muitas variantes. Em outros testemunhos, o moribundo ouve apenas uma voz e sente uma presença. Às vezes trata-se de uma espécie de bola de luz, às vezes é um homem vestido de branco, ele também luminoso ou apenas cercado de luz. A experiência parece, assim, modelar-se segundo as necessidades ou as capacidades de cada um. Pode ocorrer, também, que em alguns casos seja verdadeiramente o Cristo que vem a nosso encontro. Pierre Mominier afirma isto e tenho todos os motivos para confiar nele. Pode ser, ainda, às vezes, um de seus anjos, ou mesmo algum humano falecido cuja evolução espiritual esteja bastante adiantada para irradiar tal luz. Por vezes, esta luz permanece sem forma determinada, assim como serão nossos corpos gloriosos ao final de sua evolução. Tom Sawyer, mecânico, esmagado em sua própria oficina por um pequeno caminhão que estava consertando, viveu uma experiência muito intensa de fusão com esta luz. Inicialmente, como uma estrela, um ponto no horizonte. Depois,
como um sol. Um sol enorme, um gigantesco sol, cuja claridade, apesar de extraordinária, não incomodava. Ao contrário, era um prazer olhá-lo. Quanto mais ele aproximava-se desta luz branca e dourada, mais sentia a sensação de reconhecer sua natureza. Como se uma antiga, muito antiga lembrança, escondida lá no recôndito de sua memória, despertasse e incendiando pouco a pouco toda a sua consciência. Era extremamente delicioso, pois era uma lembrança de amor. Aliás, e seria possível, esta luz estranha parecia também exclusivamente composta de amor. A substância amor puro, era tudo o que ele sentia do mundo. Quanto mais aproximava-se da luz, mais o fenômeno crescia. E quando, finalmente, ele penetrou na luz, ocorreu um êxtase indescritível, pois sua atenção e sua emoção intensificaram-se, diz ele, milhares de vezes. Tom Sawyer, quando narra este fato, chora a cada 3 ou 4 frases. Como ele próprio diz, é uma experiência de um amor total, infinito. J.C. Amp relata testemunho semelhante. E então fez-se a grande luz, uma luz branca e radiante, de intensidade supraterrestre, ofuscante. Ela inundava todo o meu ser e levou-me a um êxtase de sublime elevação, indescritível, tornando-me um só ser com a essência divina. Terminaremos, a respeito deste ser de luz, com uma citação de George Ritchie. O jovem soldado americano acometido de febre quando de um rigoroso treinamento e que, por isto, desincorporou. Ele encontra-se perto de sua cama, ao lado de seu corpo. Pouco a pouco a luz do cômodo começa a mudar, torna-se extremamente brilhante, preenchendo todos os espaços, sem que se possa ver de onde vem. Todas as lâmpadas do setor não teriam podido fornecer tamanha luminosidade. Nem todas as lâmpadas do universo. Mas, de repente, ele descobre a fonte luminosa. Era ele. Ele era muito brilhante para que pudesse ser olhado de frente. Eu via, então, que não era luz mas um homem que havia entrado no quarto, ou melhor, um homem feito de luz. Fiquei de pé, e enquanto levantava-me tive esta certeza plena: você está em presença do Filho de Deus. Novamente a ideia parecia formar-se dentro de mim, mas não era um raciocínio especulativo. Era uma espécie de conhecimento imediato e completo. Percebi outras coisas a seu respeito. Inicialmente, ele era o ser mais totalmente viril que jamais havia encontrado. Se ele era o Filho de Deus, seu nome era Jesus. Mas não era o Jesus de meus livros de religião. O Jesus que eu conhecera era gentil, amável, compreensivo e talvez um pouco frágil. Este personagem agora era o poder personificado, mais velho que o tempo e, entretanto, mais atual que qualquer um. Para completar, com a mesma misteriosa certeza interior, soube que este homem amava-me. Mas ainda que poder, o que emanava desta presença era um amor incondicional. Um amor surpreendente. Um amor situado além de meus sonhos mais loucos. Sem querer dizer que se trata exatamente do mesmo fenômeno, não posso deixar de sublinhar que um dos critérios das experiências místicas autênticas é a existência desta certeza interior, esta percepção que surge, internamente, à medida em que a experiência desenrola-se, sobre o sentido de tudo aquilo que está ocorrendo. Observemos, a respeito de nosso mecânico que chora sempre ao contar sua história, que isto é o que acontece a muitos que viveram com certa intensidade a experiência do amor de Deus. A estudasse o nome de Dom das Lágrimas, bem conhecido na tradição dos cristãos do Oriente. 3. O que você fez de sua vida? E então, geralmente, que o moribundo ouve uma pergunta que brota do ser de luz, embora ela seja mais uma comunicação direta de pensamento para pensamento que uma indagação pronunciada, verdadeiramente, por uma voz. Esta pergunta parece ser fundamentalmente sempre a mesma, embora cada morto provisório relate à sua maneira: você está pronto para morrer?
Ou, o que você fez de sua vida? Como que para ajudar o moribundo a responder à indagação, aparece, à sua frente, o filme de sua vida. O fenômeno é bastante conhecido. Pode se produzir até sem que tenhamos deixado nosso corpo, sem acidente, sob o efeito de um choque violento, de uma violenta emoção, mas sempre em situações ligadas ao temor de uma morte iminente. Assim testemunha uma jovem. Tão logo apareceu, o ser de luz imediatamente perguntou-me: mostre-me o que você fez de sua vida, ou algo parecido. E, no mesmo instante, tudo andou para trás. Eu perguntava-me o que estava acontecendo, porque, de repente, encontrava-me ainda menina. A partir daí, comecei a avançar no tempo, através dos primeiros tempos de minha existência, ano por ano, até o momento atual. Todas as coisas reapareceram-me na ordem em que eu as havia vivido. Elas pareciam reais. Os ambientes surgiam como se eu tivesse saído de casa e visse as coisas com todos os seus contornos, e em cores. E tudo movia-se. Mas eu não revivia a cena tal como a havia visto com meus olhos de criança. Era como se a menina que eu via fosse outra pessoa, como acontece no cinema. Uma menina, entre outras crianças, brincando numa sala. Mas, entretanto, aquela era eu. Via-me fazendo o que eu fazia quando era pequena. Tudo acontecia exatamente como na realidade, lembro-me muito bem. George Ritchie, o jovem soldado americano do qual falamos há pouco, conta sua experiência quase que nos mesmos termos. Ele explica que este ser de luz, que para ele é o Cristo, conhecia tudo a seu respeito, todas as suas fraquezas, seus erros, e que, mesmo assim, o amava. Quando eu digo que ele sabia tudo sobre mim, falo a partir de um fenômeno observável. Pois, naquele cômodo, com sua presença esplendorosa, havia entrado também cada episódio de minha existência. Tudo o que havia acontecido a mim estava ali, simplesmente, plenamente visível, atual e real, parecendo desenrolar-se à nossa frente. As imagens apresentavam-se em 3 dimensões, imagens animadas e sonoras. Ele nota, então, como muitos outros, que a ontem dos acontecimentos parece não ter mais importância. Não era possível perceber se tal fato ocorrera antes ou depois de outro. Havia muitas outras cenas, centenas, milhares, todas iluminadas por esta luz crua, em uma existência onde o tempo parecia ter desaparecido. Eu teria precisado de semanas inteiras de tempo comum para assistir a todos aqueles acontecimentos. Entretanto, eu não senti os minutos passarem. O filme da vida passada. Este detalhe, aliás, já era conhecido há muito tempo. O cura das via a vida de seus penitentes, em seus mínimos detalhes e de modo praticamente instantâneo. Isto era-lhe imposto como um tipo de evidência que o constrangia, pois nem sempre conseguia conter suas reações. Ele conseguia ver, no passado das pessoas que vinham vê-lo, gestos sem grande importância, mas que feriam sua extrema exigência do absoluto. Ele era, então, obrigado a tranquilizar seus pobres penitentes desconcertados. Este aspecto de seus carismas, ou seja, de seus dons paranormais, sempre pareceu inverossímil. Tal tipo de visão supõe a presença de milhões de percepções. Nosso espírito não é um computador. Não pode gravar e processar tudo instantaneamente. No entanto, o fenômeno aparece constantemente em todas as narrativas nas fronteiras da morte, com algumas variantes. Por vezes, temos a impressão de que todos os acontecimentos são vistos ao mesmo tempo, em um único instante. Outras vezes, desenrolam-se com extrema velocidade, em fração de segundos. Pode acontecer, até, que a ordem das cenas seja mostrada ao contrário. Como no testemunho colhido por J. Semp. Começou então um fantástico teatro em 4 dimensões, formado por inúmeras imagens que reproduziam cenas de minha vida. Para ordenar as ideias,
Eu havia falado antes de 2.000, mas parece que havia mesmo 500 ou 10.000 cenas. Nas primeiras semanas após meu acidente, eu conseguia lembrar de 150 a 200 cenas dentre as que havia revisto. Infelizmente não pude registrar tais lembranças em um gravador. Mas no tocante ao essencial, o número não tem importância. Cada cena era completa. O diretor havia, curiosamente, montado esta peça de teatro de tal forma que vi primeiro a última cena de minha vida, ou seja, minha morte em uma estrada próxima a Bellinzona. A última cena do espetáculo mostrava minha primeira experiência, ou seja, meu nascimento. Cada cena era mostrada do início ao fim. Apenas a ordem das cenas estava invertida. Desta forma, então, comecei revivendo minha morte. A segunda cena era de minha excursão em Gotthard. Alguns conseguem rever todas as cenas, outros, apenas as mais importantes. Alguns assistem a seu próprio nascimento, outros começam o filme quando já têm 5 ou 6 anos. Mas, voltemos ao sentido desta sessão especial, com a narração de George Ritchie. Cada detalhe destes 20 anos de experiência estava ali, para ser visto. O bom, o mal, os pontos fortes, as fugas. Com este espetáculo que englobava tudo, surgia uma pergunta, implícita em cada cena, e que, como as próprias cenas, parecia vir da luz viva que estava a meu lado. O que você fez de sua vida? No caso, não se tratava de uma pergunta como se ele estivesse desejando uma informação. O que eu havia feito da minha vida aparecia visivelmente ali. De qualquer forma, esta lembrança geral, perfeita e detalhada, provinha dele, não de mim. Eu não teria conseguido lembrar-me de 1/10 daquilo que era mostrado, salvo se me fosse mostrado por ele. O que você fez de sua vida? Parecia ser uma pergunta ligada a valores, não a fatos. O que você fez deste tempo precioso que lhe foi concedido? George procura, então, em sua vida. Não havia pecados espetaculares, apenas imagens eróticas e os segredinhos de todo jovem. Mas, se não havia abismos terríveis, tampouco havia elevações. Somente uma preocupação clamorosa, míope e constante comigo mesmo. Vem-lhe à mente, então, como se fossem atenuantes, condecorações de escoteiro, sua presença fiel na igreja aos domingos, e seus estudos de medicina. Mas, em presença do ser de luz, não pode mentir para si mesmo e sente que fizera tudo aquilo apenas para si próprio. Compreendi que era eu mesmo quem julgava, de forma bastante severa, os acontecimentos que nos circundavam. Era eu quem os via significantes, egocêntricos, inconsequentes. Tal condenação não vinha da glória que brilhava em torno a mim. Ali não havia nem censura nem repreensão, simplesmente amor para comigo. Enchendo o mundo com sua presença e, ao mesmo tempo, atento à minha pessoa. Aguardando minha resposta à pergunta que permanecia no ar, naquele sopro ofuscante. O que você fez de sua vida que possa mostrar-me? A pergunta, como tudo o que vinha dele, estava relacionada ao amor. Quantas vezes você amou durante sua vida? Você amou os outros da forma como eu amo você? Totalmente. Incondicionalmente. Foi então que uma espécie de indignação tomou conta dele, como se houvesse sido apanhado em uma armadilha. Alguém deveria ter me dito isto. E a resposta veio do homem de luz, imediata, sempre por pensamento direto, sempre sem censura. Eu disse isto a você. Mas como? Eu disse-lhe isto através da vida que vivi. Eu disse-lhe isto através da morte que sofri. Neste instante, George Ritchie tem a confirmação de que o próprio Cristo era agora seu instrutor. E ele começaria, então, uma fantástica viagem educativa com o Cristo. Tudo isso é novo? Certamente que não. São João disse e repetiu, Deus é amor, Deus é luz. São João, primeira epístola. Eis que,
De repente, ao lermos tal narrativa, estas palavras tornam-se inacreditavelmente concretas e adquirem uma nova força. Reconheçamos ainda que muitos teólogos, durante séculos, com a bênção da Santa Igreja, tudo fizeram para esvaziar de sentido estas palavras de São João. Deus só pode amar. Nenhuma crítica, nenhuma censura, mas, ao mesmo tempo toda a exigência do amor. Mesmo que o ser de luz não seja sempre o Cristo, a exigência é a mesma. A senhora Yolande ouviu também a mesma pergunta: o que você fez pelos outros? E, perante a intensidade da presença do ser de luz que erguia-se à sua frente, ela caiu de joelhos. Mas, embora cristã, não acredita, segundo disse-me, que fosse o Cristo. Acha que se tratava apenas de seu guia, de seu anjo da guarda, se preferirmos. Deus é amor, mas, para dividir a vida com Ele, é preciso aprender a amar com Ele. Este é o sentido de nossa vida. George sentiu que o homem de luz conhecia todas as suas fraquezas. Apesar disto, amava-o totalmente, incondicionalmente. É isto que Ele também espera de nós. For eu capaz de amar as pessoas, mesmo aquelas que eu conhecia a fundo, com seus defeitos? Perguntou-me ele. Conta um homem de aproximadamente 40 anos que conseguiu escapar de um acidente automobilístico. Ele mostrou-me tudo o que eu havia feito, e depois perguntou-me se eu estava satisfeita comigo mesma. Era o amor que interessava a ele. Esta era a questão. Essa espécie de amor que me dá vontade de saber se meu próximo está vestido e alimentado, que me dá vontade de ajudá-lo, se necessário. Tenta explicar uma mulher, vítima de uma crise cardíaca durante uma cirurgia. Uma outra mulher observa que, durante o desenrolar do filme de sua vida, não via mais o ser de luz. Mas continuava a sentir sua presença e permanecia em comunicação direta com ele, pelo pensamento. Ele não tentava informar-se sobre o que eu havia feito, pois já sabia perfeitamente a respeito de tudo. Escolhia certas passagens de minha existência e fazia com que revivessem à minha frente, para que eu me recordasse delas. Durante todo este tempo, ele aproveitava todas as oportunidades para destacar a importância do amor. Disse-me que eu deveria pensar mais nos outros, que deveria agir da melhor forma possível. Mas nada disto parecia uma acusação. Mesmo quando falava das vezes em que eu havia sido egoísta, queria mostrar-me que eu havia também aprendido a lição. Assim compreender-se-á, facilmente, afirmações que poderiam parecer, à primeira vista, contraditórias. Alguém dirá que, de todas as cenas que lhe foram mostradas, desprendia-se paz e harmonia, mesmo onde a moral tradicional e religiosa teria visto pecado, e até pecado mortal. Outro dirá, ao contrário, por ser um médico bastante racional, que nas mesmas circunstâncias sentiu extrema culpabilidade ligada às más ações mais ínfimas. Sem dúvida é porque, por um lado, apenas o amor tem importância, e porque a Igreja inventou erros graves onde nada havia de verdadeiramente grave. Talvez também, por outro lado, porque a pedagogia do amor do ser de luz adapta-se às necessidades e possibilidades de cada um. Mas, definitivamente, apenas o amor tem importância. É isto que o guia, ou o próprio Cristo às vezes, mostra àqueles que devem retomar a terra para concluir sua missão. Mas o testemunho daqueles que deixaram definitivamente este mundo confirmará ampla e detalhadamente esta mensagem essencial, com todas as suas implicações e consequências. Já percebemos, também, que o julgamento definitivo é feito por nós mesmos. George Ritchie, no trecho que citei anteriormente, já dizia isto. Mas o ser de luz desempenha, entretanto, um papel importante quando deste julgamento. Às vezes, já vimos, quando o filme da vida só comporta algumas cenas, é ele quem as escolhe. Quando interiormente tentamos esquivar-nos da verdade sobre nós mesmos, ele nos ilumina.
Vejamos um testemunho a este respeito. Eu estava tomado de vergonha por causa de uma série de coisas que havia feito e que, agora, via sob um prisma totalmente diverso. A luz revelou-me o que era mim, em que ponto eu agira mal. E tudo era muito real. Tudo isto corresponde exatamente ao ensinamento cristão mais tradicional, ao que chamamos de julgamento particular, e que acontece logo após a morte. Na maioria das vezes dizia-se que era, provavelmente, a própria alma que se julgava, com auxílio das luzes enviadas por Deus. Se alguém imaginava ainda, antes de ter feito tal experiência, que o julgamento envolve um tribunal com trono e um velho juiz barbudo, não deve acusar precipitadamente as igrejas. Da mesma forma, se acreditam ainda em Papai Noel e acham que são as cigonhas que trazem os bebês, devem incriminar a si mesmos. Este julgamento parece atender a dois objetivos precisos. Primeiramente, permite ao falecido dar-se conta, por si só, do nível espiritual que atingiu e, entre os caminhos que se abrem após esta vida, escolher ou aceitar aquela que, de fato, melhor lhe convém. Em seguida, permite ao falecido começar, aos poucos, a purificação necessária. Este será, sem dúvida, um longo processo que deverá ser cumprido etapa por etapa. Entretanto, quanto ao essencial, o mecanismo será sempre o mesmo, como muitos mortos provisórios já notaram. Eu via não apenas tudo o que havia feito, mas também as repercussões que meus atos haviam acarretado para outras pessoas. Não era como um filme projetado em uma tela, visto que eu sentia tudo, havia sentimento. Descobri que até meus pensamentos haviam sido guardados. Todos os meus pensamentos estavam ali. Nossos pensamentos nunca são perdidos. Tudo isto é-nos perfeitamente confirmado pelos mortos definitivos. Vejamos o que diz Pierre Monnier. O primeiro plano, onde as almas ficam após a morte, é, de certa forma, um local de triagem, mas os espíritos só ficam lá quando seu peso material os prende a um ambiente semelhante ao da Terra. As outras almas são aconselhadas e apoiadas por espíritos mais evoluídos, que lhes ensinam a elevar-se rumo a esferas mais puras. Entretanto, aquelas que não evoluíram ainda bastante para poder deixar este plano primitivo não ficam abandonadas. Estas estão destinadas a evoluir como as demais. Um trabalho missionário, intenso e ativo, é realizado a seu favor. Vocês devem saber e aceitar que tais almas não são felizes, encontram-se esmagadas pela lembrança de seus erros. Entenda-se que os erros dos quais foram responsáveis devido a uma resistência desejada. Imediatamente após ser libertado de sua carne, Cristo foi visitar estes espíritos prisioneiros. Alusão: após a ressurreição de Cristo, a sua descida aos infernos, segundo a primeira epístola de São Pedro, capítulo 3, 19 e a epístola de São Paulo aos Gálatas, capítulos 6, 7. Isto se apresenta como sendo o fim da existência. No dia 27 de outubro de 1919, Pierre Monnier descreve a sua mãe. Vemos surgir à nossa frente, com uma forma definida, as consequências de nossos atos e de nossa influência terrestre. Recebemos, então, uma aula cinematográfica, por assim dizer, que nos emociona, que nos instrui e nos enche de remorsos ou de reconhecimento. Nós adquirimos também a faculdade de seguir o curso espiritual dos impulsos por nós produzidos, e acompanhá-los, antecipadamente, até o fim de sua viagem. Que lição, querida mamãe! Sim, eles sempre dizem que nós levaremos até as últimas consequências felizes ou infelizes, todos os nossos atos, todos os nossos pensamentos. Como conta um morto provisório, eu gostaria tanto de não ter feito as coisas que fiz, gostaria tanto de voltar atrás para poder desfazê-las. Mas não nos deixemos também aterrorizar. Pierre Monnier frisa bem uma distinção de suma importância,
Só somos responsáveis pelos erros cometidos por uma resistência desejada. Em meu livro Porque l'homme devienne Dieu, para que o homem torne-se Deus, insisti muito nesta distinção. Passo novamente a palavra a Pierre Mominier, pois estamos aí frente à revelação do sentido de nossa existência, tanto nesta terra quanto nas etapas que estão por vir. Além do mais, seu testemunho estabelece um vínculo entre as narrativas dos mortos provisórios e as dos mortos definitivos. Quando a morte violenta e súbita atinge o homem da terra, toda sua existência em seus mínimos detalhes, atravessa sua lembrança e o prelúdio do próximo futuro espiritual. Rapidamente, a consciência da existência espiritual, que foi aquela da alma durante seus dias terrestres, manifesta-se sob a forma de lembranças bem nítidas, os remorsos, os pesares, e também a satisfação do bem realizado. Vocês devem pensar nisto, pois tal experiência é tão inevitável para a alma quanto a própria morte. É a conclusão lógica da transição de uma condição para outra e dela depende sua vida nas esferas celestes. A 6 de agosto de 1920 ele diz à sua mãe como ocorre esta purificação em suas diferentes etapas. As lembranças amontoam-se, numerosas. Passam frente a meu olhar psíquico, como vários quadros animados, e fazem-me sentir novamente as emoções passadas. Desde que cheguei à esfera onde moro agora, constato uma maior capacidade da lembrança. Isto acontece porque nossas almas, cada vez mais livres em busca de pureza, devem procurar mais minuciosamente todos os movimentos espirituais dos quais devem prestar conta. No início de nossa transição, esse trabalho é feito, se posso falar assim, no atacado. Mas depois deve ser feito de forma mais completa e perfeita. Para tanto, o afluxo das lembranças torna-se necessário, até em seus mínimos detalhes. É o que pode explicar o fato de ser-me bem mais fácil recordar agora as coisas do passado terrestre que quando do envio de minhas primeiras mensagens. Quando chega o momento, e quando chegamos a um nível de desenvolvimento absoluto de nossa alma face à integridade perfeita, revivemos os menores fatos através da lembrança pessoal, para nos alegrarmos ou arrependermos. Acrescentemos, ainda, que às vezes Pierre Mominier fala de uma espécie de recapitulação final, quando a provação de toda a humanidade estiver terminada. Então ele retoma, é verdade, o termo bíblico do julgamento final, e fala de tribunal e trono. Mas, mesmo então, nada indica que se deva tomar estas expressões ao pé da letra. Há coisas que apenas a poesia permite sugerir, é preciso compreender. Entretanto, quanto ao essencial, também neste ponto tenho total confiança nele. Inicialmente porque uma parte de suas afirmações, já antigas, encontra-se hoje confirmada, amplamente e independentemente de qualquer vínculo confessional. E também porque, quando ele crê que deve completar ou contradizer o ensinamento das igrejas, não se constrange em fazê-lo. Finalmente, porque a lógica deste julgamento final é sempre a mesma, a do amor. Então, as almas que tiverem sistematicamente se recusado a renunciar a si próprias, a seu orgulho, a seu egoísmo, em uma palavra, que tiverem recusado amar, serão abandonadas no fogo do remorso e da vergonha. Elas aniquilar-se-ão, será a segunda morte. A última misericórdia de Deus para com elas será a de deixá-las voltar ao nada. Não há, portanto, inferno eterno, o que se afasta do ensinamento tradicional. Mas Pierre Mominier e muitos outros confirmam esta segunda morte de forma categórica. 4. Entre vida e morte, o túnel e o sono. Para evitar que você, leitor, fique surpreso e aterrorizado quando a hora da grande partida chegar para você, quando sua contagem regressiva chegar a zero, devo falar também das transições, das zonas intermediárias. Ainda não o fiz até agora, pois é difícil situá-las. Nem todos, ao que parece, têm direito a elas.
que apresentam variantes importantes de um indivíduo para outro e não se situam, sempre, no mesmo ponto do percurso. Raymond Moody fala longamente sobre uma espécie de túnel. Em sua primeira obra, situa-o no momento da desincorporação. Corresponderia, assim, à saúde do corpo. Entretanto, em seu segundo livro, relata vários casos em que o túnel encontra-se claramente após a desincorporação. O corpo espiritual flutua no cômodo, acima do corpo de carne, e é então que o moribundo sente-se aspirado para dentro deste túnel. Estudos posteriores, sobretudo os de Ring e Sabon, parecem confirmar esta colocação. O túnel corresponderia, então, não à saída do corpo, mas à passagem deste plano da realidade para um outro plano. Sejamos bem claros. Quando o doente apenas sai de seu corpo de carne, permanece no mesmo plano que nós. Ele flutua junto ao teto do cômodo com seu corpo espiritual que não vemos. Mas ele vê a todos nós. Ele vê, ainda com este corpo espiritual, nosso mundo comum. Nota os desenhos da luminária do teto, as agulhas dos aparelhos de controle, o coque na nuca da enfermeira que está inclinada sobre seu corpo físico. Pode atravessar portas, paredes e tetos, mas só pode, apesar de tudo, enxergar o nosso mundo. Parece, ao contrário, que o túnel marca o acesso a um outro mundo. As palavras para descrevê-lo são quase sempre as mesmas: longo corredor sombrio, algo semelhante a um tubo de esgoto, um vazio na completa escuridão. Cilindro sem ar, profundo e obscuro vale, espécie de tubo condutor estreito e muito, muito sombrio, túnel formado por círculos concêntricos. Lembremos-nos, ainda uma vez, do vale da sombra da morte do qual fala a Bíblia. Neste túnel desliza-se em velocidade vertiginosa, mas sem esforço. Não tenham medo se ouvirem aí algum barulho, mesmo que desagradável, como um tilintar de campainha ou um zumbido. É geralmente no final deste túnel que se encontra o ser de luz e, com muita frequência, um jardim maravilhoso. É também, muitas vezes, apenas depois deste túnel que encontramos aqueles que amamos. Mas, quanto a isto, não há regra geral. Muitos moribundos viram chegar até eles seus queridos mortos sem terem passado pelo túnel, sem terem sequer desincorporado. Na maioria das vezes, sequer deixaram de ver as paredes de seus quartos. A equipe hospitalar ou os visitantes que se encontravam perto deles. Simplesmente atingiram um outro plano em uma espécie de superposição de imagens. Já vimos que Elizabeth Kubler-Ross foi testemunha de muitos casos deste tipo quando cuidava de crianças que estavam próximas da morte. Mas o mesmo fenômeno produz-se também com os adultos. Sir William Barrett, professor de física no Colégio Real de Ciências de Dublin, organizou toda uma coletânea com narrativas desta natureza. Tenho a impressão, em relação a estes últimos casos, que os falecidos percorrem aí mais da metade do caminho em direção a nosso mundo. São vistos pelos moribundos que, contudo, permanecem em nosso plano. Tal fato estaria confirmado em alguns casos onde o moribundo não é o único alvo dos visitantes do além. Desta forma, a enfermeira inglesa Joyce Neal podia ver, sem contudo conhecer esta passagem obscura, amigos e parentes que vinham do além para buscar aqueles de quem ela cuidava. Assim ela pôde reconhecer duas amigas íntimas de uma agonizante, mortas anteriormente. A jovem, ao morrer, exclamou: "De repente ficou tudo tão escuro. Não estou enxergando mais nada." Foi então que ela percebeu a presença de suas duas amigas que vinham a seu encontro. A moça estendeu as mãos e Joyce Neal viu que as duas amigas seguraram-na durante um minuto. Depois as mãos separaram-se. As amigas esperaram que o corpo espiritual acabasse de se formar para irem embora, as três juntas. Aqui o túnel foi reduzido a este instante de obscuridade. Mas foi suficiente para marcar a mudança completa de plano, a passagem das coisas deste mundo para o outro. Joyce Neal, embora vendo as duas amigas falecidas,
permanecia em nosso mundo. Mas, em certos casos, a percepção, pelo menos momentânea, de coisas e pessoas de outro mundo pode, sem que se atinja este momento de obscuridade completa, vir acompanhada de uma espécie de torpor. Assim declara um homem de negócios que acaba de assistir à morte de sua mulher, quando percebe tanto a formação de seu corpo de glória quanto a aparição progressiva de 3 pessoas luminosas, vindas para recebê-la. Durante 5 horas, senti uma estranha sensação de esmagamento. Um grande peso pousava sobre minha cabeça e meus membros. Meus olhos estavam pesados e cheios de sono. Parece-me que a mesma coisa aconteceu no Monte Tabor, quando da transfiguração de Cristo frente a Pedro, Tiago e João. O texto de São Lucas é o que me parece ter melhor reproduzido o acontecimento. Pedro e seus companheiros estavam pesados de sono. Ao despertarem, ou permanecendo despertos, viram a glória de Jesus e os 2 homens, Moisés e Elias, que estavam com ele. Lucas 9, 32. Como muitas vezes ocorre, a narrativa do Evangelho não segue uma ordem rigorosa. Ele já descrevera a glória do Cristo e a presença de Moisés e de Elias. Mas, de repente, lembra-se deste detalhe, muito importante para nós: os apóstolos estavam pesados de sono. Apenas depois desta sensação estranha, como diria o homem de negócios cujo testemunho acabamos de ver, os apóstolos puderam ver Jesus em sua glória e ver Moisés e Elias com ele. Portanto, após a passagem através de um sono esmagador, os apóstolos, sem deixar de perceber o mundo, e, portanto Jesus, vivo como eles, puderam ter acesso, ao menos parcial, ao mundo do além e ver os falecidos, Moisés e Elias, que falavam com Jesus. Então, enquanto puderam ver este mundo do além, puderam ver a glória de Jesus, glória que Jesus sempre possui mas que não podemos ver, normalmente, com nossos olhos de carne. Mas o moribundo não percebe apenas, por um instante, o outro mundo. É preciso que lhe entre por inteiro. Entretanto, parece que podem ocorrer variantes neste processo. Alguns moribundos fazem a viagem em 2 etapas: inicialmente, a desincorporação sem deixar o nosso mundo, e depois, a passagem através do túnel em um outro plano. Outros parecem saltar de seus corpos passando, imediatamente, pelo túnel para entrar diretamente em um outro nível de realidade. Devo ainda preveni-los, se vocês, digamos, derem uma falsa partida, como já aconteceu com algumas pessoas, não lhes será impossível voltar pelo mesmo túnel. Modi registrou vários casos desta espécie. Enfim, um caso raríssimo, uma mulher diz ter encontrado neste túnel, quando ia em direção à luz, um amigo seu que pôde reconhecer perfeitamente. Mas ele estava voltando. Quando passaram um pelo outro, como acontece nas escadas rolantes de uma estação de metrô, ele explicou-lhe, por transmissão de pensamento, que havia sido mandado de volta para nosso mundo. Foi isto também, aliás, que aconteceu à referida mulher que pôde, então, fazer-nos o referido relato tão logo pôde. Ela procurou informar-se sobre o que havia acontecido ao tal amigo. Soube que mesmo havia sofrido uma parada cardíaca, mais ou menos na mesma hora em que ela vivera a sua experiência. Seria, evidentemente, muito interessante saber se seu amigo, quando de sua volta à Terra, também teve consciência de ter passado por ela. Mas quando Modi narrou este testemunho a Carring não havia podido ainda verificar o fato. Este túnel seria, então, uma passagem obrigatória entre os 2 mundos. A qual espaço corresponderia? Os moribundos têm a impressão de passar por ele em grande velocidade e, muitas vezes, em movimento ascendente, em direção ao ser de luz. Entretanto, por mais concordantes que sejam estas descrições, não devemos tomá-las ao pé da letra. Quando alguém entra neste túnel, espaço e tempo são diferentes.
Dar-nos-emos conta disto ao examinarmos, mais à frente, neste livro, os novos mundos aos quais ele conduz. Parece, aliás, que há pelo menos uma outra forma de acesso aos mundos superiores ou, talvez, de travessa deste túnel, através do sono. Muitos de nossos caros falecidos afirmam que, com frequência, nós chegamos até eles durante nosso sono. Ocorrem, então, verdadeiros reencontros provisórios, doces conversas, das quais, infelizmente, quase sempre esquecemos-nos ao despertar. Pierre Montminier diz-nos que, enquanto dormem, seus queridos pais não chegam até ele, de fato, no nível onde ele próprio, habitualmente, encontra-se realizando a nova missão que Deus, no outro mundo, confiou-lhe. Eles encontram-se em uma espécie de zona intermediária. Como são doces nossos reencontros! Nós três juntos percorremos uma esfera que lhes é acessível quando seus espíritos libertam-se das pesadas correntes da carne. Com efeito, vocês não vêm encontrar-se comigo no próprio plano onde encontra-se minha morada atual. Mas eu tenho a possibilidade e a alegria de poder retomar as esferas que os espíritos encarnados visitam quando estão momentaneamente libertos. Esta sagrada alegria das reuniões espirituais podem ser confirmadas por todas as vozes do além. Entretanto, como é difícil convencê-los disto. Querida mamãe, querido papai, às vezes eu os acompanho até o momento em que seus espíritos reencontram, com um sorriso de pesar, suas prisões cotidianas. Procuro deixá-los com uma intuição, uma impressão que prolongue em vocês a lembrança de nossa bem-aventurada reunião. Às vezes, consigo alguma coisa, não é mesmo, mamãe querida? Uma vez, ao menos, o feliz adormecido não somente guardou a lembrança clara deste encontro, como também quase teve a prova de sua realidade. A conversa começou durante seu sono e continuou quando o mesmo já estava acordado. Mas é preciso que se diga que tratava-se de um médium. Foi em um dos últimos contatos de Bellini com seu filho, morto aos 20 anos em um acidente automobilístico. Bellini, célebre vidente, teve sempre contatos muito difíceis com seu filho, como já disse. Em janeiro e fevereiro de 1972, sequer podemos falar de diálogo. Ele tinha apenas a impressão de ouvir o riso do filho Michel, ou a palavra papai, apesar das longas horas de escuta e de vã tensão. Um pouco cansado e desencorajado, Bellini desistiu e foi, com sua mulher, descansar em Florença. Nós buscávamos a serenidade. Eu não tentava mais chamar por Michel. Com certeza eu sequer pressentia a graça que me seria concedida. Uma noite, em nosso hotel à beira do rio Amo, Michel apareceu-me em sonho. Não posso lembrar-me das preliminares, mas estava com ele ao meu lado, em um carro, como fizéramos, tantas vezes, quando ele ainda estava vivo. Mas, desta vez, eu dirigi e ele deixava-se conduzir. Disse-lhe, Michel, sei que estou sonhando. Como é possível que, depois de tantas tentativas vãs de encontrá-lo, apenas esta noite esteja nos sendo permitido este encontro? Michel respondeu-me, você acha que estamos mesmo separados? A energia que era minha voltou para você e para a mamãe. É sempre assim. O amor daqueles que ficam, e choram, e chamam, atrai um pouco do ser querido que se foi. Alguma coisa dele vive em seus pensamentos, mora em seus corpos. Eu sinto que agora vivo para dois, para você e para a mamãe. E mamãe sente a mesma coisa. Será verdade? Esta sensação não é ilusória. Michel, um dia, justiça será feita à presciência dos poetas e dos corações daqueles que amam. Eu ouvi, ou melhor, vi seu riso pois ele voltou-se para mim e eu olhei para ele, estava radiante. Sua alegria contagiava-me. Seus olhos estavam repletos de uma claridade que transmitia-se para mim. Havia uma espécie de fusão íntima.
Nunca mais esquecerei este momento em que Michel e eu olhamos-nos um ao outro, fora do espaço e do tempo, face a face. Eu, Michel, mal posso falar, tamanha a minha felicidade por revê-lo tão resplandecente. De repente, tenho a impressão de que o mundo não vai tão mal assim, que os homens podem encontrar, se desejarem sinceramente, uma solução para seus males. Michel abraçou-me. Eu vejo vir até mim tantos seres infelizes e deprimidos a quem a tristeza esmaga. Alguns estão à beira do suicídio. Como devolver-lhes o gosto de viver e esta alegria que estou sentindo agora? Michel, você pode dar-lhes força para subirem o rio da vida. São 5 horas. Acordo e ouço-me falando com Michel. Distingo perfeitamente a voz de meu filho. Explique-me. Ainda tenho tantas perguntas a fazer. Michel, não força a verdade, papai. Ela vem sempre na hora certa. Eu faço o que posso para esperar. Muitas das coisas que você me disse são estranhas. Talvez eu ainda esteja sonhando. Mas, no entanto, você está aqui. Michel, a vida é uma energia, a morte é uma outra, e o sonho balança entre as duas. Você acha que eu poderia ir mais longe, com você, em nossas investigações? Michel, pare de atormentar-se, papai. Evite desdobrar-se demais. As energias que você desprende podem não retomar a seus centros. Isto provoca sempre perdas de memória. Quando a alma de uma pessoa deixa seu corpo, na hora da morte, encontra intactas as partículas errantes que dela escaparam. Michel, sim. Mesmo a loucura continua em evolução tão harmoniosa quanto possível. No além, os acidentes da alma não pesam mais que um ferimento ou uma enfermidade física. Apenas as faltas cometidas conscientemente na Terra funcionam como freios. Que freios? Michel, espere-me, papai, eu voltarei. A voz apagou-se, mas permaneceu a impressão feliz. O sonho da morte. Gostaria de tratar de um outro sono. Aquele que se costuma chamar, comumente, de sono da morte. Disse ainda, dormir o último sono. Veremos, a seguir, que os mortos não dormem é verdade, no início, um período de sono. Mas este não corresponde ao momento em que nós, vivos, temos a impressão de que os moribundos adormecem. Na realidade, como já vimos, quando os moribundos fecham os olhos, não dormem, não perdem a consciência, apenas deixam o corpo e atingem um outro nível de realidade onde, normalmente, não percebemos o que fazem. É exatamente neste nível, e somente algum tempo após a morte, que se situa o sono sobre o qual gostaria de falar agora. A experiência do sono também não é absolutamente universal. Entretanto, parece ser habitual. Neste ponto abandonamos completamente o setor ainda acessível através da narrativa dos que voltaram da morte. Aqueles que podem contar a respeito deste sono são os que verdadeiramente morreram, os mortos definitivos. Este sono parece ser, um pouco, o que sela a morte definitiva. A passagem pelo túnel dá acesso aos mundos superiores, já vimos, mas podemos voltar à Terra. Entretanto, não temos nenhum exemplo de alguém que tenha voltado a viver na Terra após este sono. As mensagens transmitidas à viúva e à filha do coronel Gascoigne, por soldados mortos na última guerra, fornecem algumas das variantes possíveis. Eis, inicialmente, o que narra um escocês, ferido e feito prisioneiro em Creta. Ele não foi tratado e, após intermináveis sofrimentos, o infeliz entrou em um sono absoluto. Ao despertar, a dor havia desaparecido e eu estava livre. Pensei, então, que havia escapado e comecei a passear, feliz por estar em liberdade. Mas era incapaz de compreender o que havia ocorrido. Ele estava, no entanto, morto. E aí está o sentido de seu primeiro sono. Mas ao encontrar-se vivo ao despertar,
Não compreendeu o que se passara. Ele tem dificuldade em andar. Encontra-se em meio a uma espécie de nevoeiro. Fui ficando desesperado. Pessoas aproximavam-se de mim para ajudar-me. Quando começávamos a nos compreender, eu era